Fala pessoal, vamos lá. Essa aula agora vai ser sobre a configuração da esteira de aquecimento, tá bom? Você com um Cyborg aberto aí já, clica na aba aqui de esteira de aquecimento e aqui você vai ver as esteiras que você já criou. Caso não tenha nenhuma aqui, que é o normal, se for a primeira vez que você abre, você abre a tela, você pode clicar aqui em adicionar um novo dia de aquecimento, tá bom? Então eu vou clicar aqui para adicionar um novo dia. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho 5 dias adicionados, então a gente vai adicionar o 6º dia, tá? Primeiro campo aqui, eu vou bater de campo a campo, de configuração a configuração, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá. O primeiro campo é o dia de aquecimento. Como eu já fiz 5 dias, eu vou criar agora o 6º dia, então eu coloco aqui para 6, tá bom? Caso eu repita algum dia que já exista, por exemplo, o 5 já existe. Se eu colocar o 5 aqui e colocar para salvar, vai ter uma mensagem aqui, ó, já existe esse dia configurado, escolha outro. Então eu tenho que vir aqui e colocar 6, que é o próximo dia, tá bom? Tipo de aquecimento, a gente tem 2 tipos aqui, que é o aleatório e o semi-aleatório. Vamos supor que a gente configure 2 tipos de interação, que é like e comentário, tá? Vamos supor que a gente coloca 3 likes e 2 comentários. O que esse aquecimento aleatório vai fazer? Como nós temos 3 likes e 2 comentários, tá? O que o aleatório vai fazer? Ele vai misturar todas essas ações, são 5 no total, né? Ele vai misturar elas e vai executar de forma aleatória para cada perfil. Ou seja, vai ter hora que ele pode dar 2 likes, 2 comentários e depois dar o 3º like. Ou então ele vai dar um comentário, um like, um comentário, outro like e depois outro like, entendeu? Ele vai misturar essas 5 interações aí, porque somou, né? 3 likes e 2 comentários. Então essa que é a forma aleatória, que é a recomendada, tá? Que é o jeito mais, vamos dizer, difícil que tem para poder se fazer cruzamento de dados. Praticamente impossível aí. E tem a opção que é semi-aleatório. A semi-aleatória a gente vai só alternar a ordem, tá? Vai ter hora que, por exemplo, como a gente colocou 2 tipos, né, que é like e comentário, vai ter hora que ele vai ou executar os 3 likes primeiro ou executar os 2 comentários primeiro, tá bom? Então, se adicionar, por exemplo, stories, aí vão ter 3 tipos de interações. Então, ou ele vai executar todos os stories primeiro, ou todos os likes primeiro, ou todos os comentários, entendeu? Ele não vai fazer aquela mistura que faz no aleatório, tá bom? Por isso que é o semi-aleatório. Espero que tenha ficado claro essa diferença. Então, para deixar marcado aqui, a minha opção é aleatório, porque para mim essa é a melhor, é a que mais vai diversificar aí, tá bom? O aquecimento de browser, que é a terceira configuração, se você vai querer que o Cyborg aquece ou não os cookies, se ele acessa ou não sites antes de realizar o aquecimento da esteira, tá? Aqui a gente tem a opção de nenhum, caso você não queira, e tem a opção antes e depois, tá bom? Depois a gente vai colocar aqui uma opção que é antes e depois, para que o aquecimento ocorra também antes, né, do aquecimento no Facebook e depois também, tá? Então aqui, se a gente escolher antes, a gente tem que colocar aqui qual que é a quantidade de sites, né, que o Cyborg vai acessar. Esse aqui agora eu vou explicar em geral o que são essas 2 colunas. O min é de mínimo, tá? Mínimo, não de minuto, tá bom? E o máximo o max aqui é de máximo, tá? A gente vai colocar aqui, por exemplo, 2 de mínimo e 4 no máximo. O Cyborg, toda vez que for executar para cada perfil essa esteira do dia 6, ele vai sortear um número entre 2 e 4. Tá? Ou seja, pode ser que ele escolha 2 sites, mas pode ser que ele escolha 3 ou 4, tá bom? Porque ele vai sortear entre 2 e 4. Se eu colocar aqui 6, ele vai sortear entre 2 e 6. Então pode ser que ele pegue 6 sites e vai acessar 6 sites, mas pode ser que ele pegue também somente 2, ou 4, ou 5, nesse range, tá bom? A mesma coisa acontece agora em like, tá? Que é a quantidade de likes que você quer que o perfil dê durante o aquecimento. Você vai colocar o mínimo, né? 2, por exemplo, 5. É a mesma coisa, ele vai fazer aí um sorteio entre 2 até 5, tá? E é assim para todas as configurações aqui até aqui embaixo, tá? A única coisa que muda é o quê? Aqui nós estamos falando de quantidade, tá? De ações, ou seja, quantidade de likes. Vão ser 5, 3, 4 likes. Quando chega em minutos, que é aqui, por exemplo, no feed,
no vídeo e em live, tá? Ele vai fazer isso em minutos, ou seja, de 2 a 5 minutos a 4 minutos no feed. Ele vai ficar ali 2 a 4 minutos rodando o feed, tá bom? E assim também ele vai fazer para poder assistir vídeo e live, tá? Então, essas 3 configurações de feed, vídeo e live, elas são minutos, tá? E não quantidade. As outras são quantidade, tá bom? Então, essa aqui é a explicação básica e breve de como você vai configurar a sua esteira. Eu tenho agora uns passos muito importantes para vocês seguirem, tá? Que vai ajudar muito você aí a tomar o seu tempo e o tempo de aquecimento que você vai desejar para cada perfil. O primeiro ponto é o quê? Você começar sempre a esteira de uma maneira fraca, tá? Com poucas interações, e depois você vai deixando ela mais forte, ou seja, no dia 1 ali, dia 2, dia 3, mantenha ela sempre mais fraquinha e vai aumentando de acordo com os dias. Assim você vai conseguir descobrir qual é o melhor número de aquecimentos que leva o tempo ideal que você está procurando para sua esteira. Tá bom? Então, e além disso, né, claro, você vai ter uma segurança muito grande no aquecimento do seu perfil, porque dependendo de como você criou o seu perfil, ele vai ser um perfil mais frágil. Por exemplo, pela criação por e-mail, o perfil fica mais frágil. Então, se tiver muitas interações ali, até mesmo descer o feed muito rápido, acontece de tomar o checkpoint, tá bom? Então, primeiro ponto é você sempre começar a esteira de pouco para muito, tá? Sempre de baixo para cima. Começar com poucas interações e ir aumentando. O segundo ponto é para você não utilizar todas as ações. Em nenhum dia eu recomendo você utilizar todas as ações, tá bom? Então vai ter dia que você não vai colocar nenhum comentário, tá bom? Vai ter dia que você pode ser que não coloque nenhum vídeo. Então não utilize, não precisa utilizar todas essas interações, porque é muitas coisas, tá bom? Mesmo que você coloque ali um de cada, é muitas coisas ainda e pode ser que não seja tão legal para o aquecimento do seu perfil, tá? O terceiro ponto é para você descobrir um tempo. Muita gente pergunta, Gustavo, quanto tempo, como que eu configuro uma esteira de aquecimento para 15 minutos? É difícil ter essa resposta, porque depende muito da internet que você está utilizando, do proxy, né, que você está utilizando, do desempenho do computador, tá, que está rodando o Cyborg. Então isso depende. Mas uma maneira de você fazer isso é fazendo testes, né, obviamente, de esteiras. Então você configura ali uma esteira com pouquinhas coisas e vê quanto tempo que ela rodou ali para os perfis. Olha, essa esteira aqui com 3 likes, 2 comentários e 3 stories demorou 5 minutos. Então você vai lá, vai aumentando e vai medindo. Vai chegar uma hora que você vai descobrir um número ali, né, dentro das suas configurações, né, dentro da sua velocidade de internet e tudo, um número de ações e a quantidade ali de dentro de cada ações que você vai conseguir descobrir mais ou menos quanto que você vai deixar configurado para rodar ali os minutos que você quer, 10, 15, 20, né? Eu recomendo no máximo 20 minutos, tá bom? E o quarto ponto é para você não pedir a esteira para os amigos, né? No grupo aí do pessoal que já utiliza o Cyborg, muita gente quer as esteiras prontas. Não é legal, sabe por quê? Eu acho que a pessoa não vai passar. Pode ser que ela passe uma dica, mas ela não vai passar porque tudo é teste. Então ela tá ali testando as esteiras dela para conseguir um tempo ideal para ela e fugir também do quê? Fugir do padrão. Então se ele compartilhar a esteira dele com alguém, pode ser que essa pessoa compartilhe com outro. Aí todo mundo vai rodar praticamente a mesma esteira ali com as mesmas configurações. Então assim, a pessoa pode ser que te dê uma dica, tá? De qual ação que demora mais, de qual outra que é mais devagar, tá? Então assim, não vale a pena pedir, porque o ideal disso aqui é realmente você criar a sua própria, tá bom? Acredito que passei por todos os pontos aqui. Um ponto importante, né, que vale ressaltar, caso você não tenha entendido quando eu falei da aula dos perfis, é que esse dia aqui, depois que a gente clica em salvar, né, olha lá, salvou, tá? Ele vai ser utilizado aqui em perfis, tá? Vai ser utilizado aqui para preencher o campo dentro de perfis, ok? Esse aqui tá para criar, deixa eu abrir um de farm, ó. Esse aqui também tá para criar. Esse aqui também tá para criar. Deixa eu ver um outro aqui. Acho que todos aqui estão para criar. Esse aqui tá para aquecer. Tá vendo aqui? A gente vai colocar o dia, ó. Quando o Cyborg finaliza o aquecimento, ele vai adicionar um dia aqui e vai pegar o próximo dia, tá? Esse dia aqui na sua lista,
tá bom? Então é importante você ter bastante dias aqui, porque caso, por exemplo, você rodou aqui o 6º dia no seu perfil e não tem o dia 7, quando você for rodar amanhã, aqui no perfil vai ter o dia 7, porque o Cyborg falou, ó, aqueci o dia 6, vou adicionar o dia 7 aqui para rodar amanhã. Ele vai rodar e não vai encontrar a esteira, então ele não vai aquecer o seu perfil, tá bom? Acredito que bati todos os pontos aqui. As funcionalidades aqui que estão na direita são simples, é questão de editar, né? Você pode clicar aqui no lapisinho para poder editar a sua esteira. Você edita, faz a edição que você quer e pode salvar. E aqui é o botão de excluir, tá bom? Clicou aqui, vai perguntar, você confirma, excluiu a esteira, tá? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida pode contar com a gente também. Grande abraço aí.